2026 chegou e esse ano muita coisa vai acontecer. Temos Copa do Mundo, temos eleições, aquele ano em que vamos dividir amigos e inimigos, lado esquerdo, lado direito. Eita, esse ano vai prometer. E sem contar os monte de feriados que vamos ter esse ano. Então quem não souber jogar o jogo do planejamento vai perder e muito faturamento. Mas eu tenho uma novidade para você. 2026 começa com um lançamento nosso para a sua clínica. Estamos lançando uma plataforma em que vai tracionar o crescimento da sua clínica. Sim, queremos que o seu faturamento saia de um nível e vá para outros níveis simplesmente utilizando uma plataforma que vai te mostrar exatamente aonde você perde paciente. Mas espera lá, que já eu te explico mais. Você está no Eixo News, episódio 005. O local, o caminho, o podcast, o vídeo ou a newsletter que você pode acompanhar para fazer o crescimento da sua clínica. Então vamos lá. Primeira coisa de sempre, se inscreva, segue, curte, comenta, compartilha. Eu não sei qual canal que você tá, então vai todo o portfólio aí de engajamento. Você pode se inscrever lá no nosso Insta, no link da bio, e em diversos canais diferentes. Trouxe toda a referência para esse episódio lá do G4. Sim, eu fiz o G4 pelo Brasil e eles estiveram aqui em Brasília e eles trouxeram algumas coisas bem interessantes. E uma das coisas que o Alfredo Soares trouxe foi sobre empilhar sucesso. Você tem empilhado sucesso ou você tem apostado em um único canal, única forma de atrair pacientes? Sim, de acordo com todos os estudos que a gente vem no mercado, os pacientes hoje, eles estão olhando por diversos canais. Eles não olham somente Insta e Google. Existem N canais e você precisa trabalhar eles, porque cada canal tem abraçado um público diferente. E por mais que as pessoas se inscrevam em diversos canais, nem sempre elas consomem os mesmos perfis. E o fato de você não estar em um canal diminui o poder de alcance da sua marca. Então, quando a gente fala sobre empilhar sucesso em diversos canais, é garantir que você esteja no canal performando para que você possa ter mais atratividade e assim mais possibilidade de atrair pacientes e naturalmente lotando mais a sua agenda. Se você está ainda só naquele modo feijão com arroz em ter um site que talvez nem atualizado tá, dica de ouro, tá? Site atualizado tem que ser todo ano. Você precisa rever o site. E eu falo reprogramar esse site. Além disso, você precisa produzir conteúdo para ele. Não adianta mais postar somente por postar. Você tem que ter conteúdo lá no seu site. Você precisa ter um Insta? Sim, todo mundo precisa ter Insta. Mas você tá no TikTok? Cara, eu ainda vejo muita clínica que não tá no TikTok. Você tá no Pinterest? Fala assim, mas Pinterest? Pinterest é só para arquitetura? Pois bem, Pinterest é um canal com muito conteúdo, com alta entregabilidade e poucos usam. Você tá no Google Meu Negócio? Mas como assim Google Meu Negócio? Eu já tenho a ficha lá. Você tem que produzir conteúdo para o Google Meu Negócio. Sim, as pessoas pesquisam. E aí aqui tem um pulo do gato que vai virar a sua página e vai fazer com que você comece a empilhar sucesso. Uma das coisas que veio lá do evento do G4 foi sobre a IA. Mas muita coisa sobre IA. E um dos pontos importantíssimos sobre IA é que ela hoje já é um passo importante na jornada do paciente. É a IA que está fazendo as pesquisas e está tomando decisões. Hoje, grande parte do conteúdo da internet, a navegação, os visitantes no seu site não são mais humanos, são IAs fazendo pesquisas para que elas possam entender a informação e entregar para o usuário final. Na última Black Friday, lá em novembro de 2025, muitas pessoas não fizeram pesquisas para comprar usando o Google, usando o Insta, usando o TikTok. Elas foram para a IA, fizeram perguntas, colocaram seus requisitos para o que elas queriam comprar e a IA vasculhou a internet, procurou as promoções que atendiam o critério do consumidor e entregou mastigadinho o link só para clicar e comprar. E isso está acontecendo na área da saúde. Pacientes estão usando a IA para descobrir os melhores médicos que podem atender os problemas deles. E sabe como que a IA usa para poder encontrar esses
esse médico ia oferecer para o paciente? Insta, blog, YouTube, TikTok, múltiplos canais. E se ela encontra você em todos esses canais, inclusive no Google Meu Negócio, com boas avaliações, a possibilidade dela te indicar é muito maior. E você aí continua produzindo conteúdo para o Insta com aquela fotinha bonitinha de banco de imagens com um textinho mais ou menos. Sim, fica aí. Mas eu vou te dizer, a IA vai passar o rolo compressor em cima dessas clínicas. Ou você empilha sucesso em diversos canais, ou você vai ficar para trás e não tem mais como correr atrás. É bem simples. Conforme a IA vai recomendando e as pessoas vão avaliando positivamente essa recomendação, vai catalogado lá no banco dela, vamos dizer assim, a inteligência dela, que aquele médico é o melhor. E depois para tirar vai dar uma trabalheira. Então você precisa usar IA, você precisa estar otimizando os seus conteúdos para IA. Se você não faz, você vai ficar para trás. Mas falando em IA, vamos colocar a IA no seu time de atendimento. Estamos muito felizes de lançar o Tract. O Tract veio a partir de uma necessidade dos nossos clientes lá na agência digital. A gente entendia que entregava pacientes para eles prontos, mas mesmo assim eles perdiam o agendamento. E como eu falei lá no episódio 004, no ano passado, tinha coisas que eram fundamentais no jogo, como por exemplo o tempo médio de atendimento, que em 5 minutos é o tempo máximo que alguém pode responder. Só que você não mede, você não acompanha, mas você reclama do seu marketing falando que não gera agendamento dos leads, que são desqualificados. Pois bem, pensando em tudo isso, a gente está lançando o Tract. Uma plataforma que vai te ajudar do primeiro atendimento até o último. O nosso propósito é te ajudar a tracionar o crescimento dessa clínica, te mostrando onde você tem perdido pacientes, seja pelo primeiro contato, pelo tempo da primeira resposta, seja para sua secretária, em como ela fala no telefone. A gente conseguiu plugar o seu telefone, independente se ele é VoIP, se ele não é VoIP, a gente consegue conectar e escutar essa ligação, transcrever essa ligação, fazer uma análise da ligação para saber como o seu secretário está atendendo essa ligação, qual é a forma com que ela conversa com esse paciente, se ela consegue ou não contornar objeções. Com toda a nossa inteligência, a gente consegue te dar esse feedback em tempo real, te mostrando assim que acaba a ligação ali, ó, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, o que ela precisa ajustar. E ela mesma vê que você também tem acesso pelo seu cockpit, pelo seu painel com todos os dados. E ela também tem por meio dali na plataforma. E com isso você consegue melhorar ligação após ligação, pois a IA vai trazer o feedback do que precisa ajustar, como contornar objeções, como ela acabou de perder ou como ela acabou de ganhar. Ela consegue dar uma nota de entender se aquela ligação teve uma nota alta, média ou baixa, e com isso você consegue fazer uma gamificação com o seu time de atendimento, mostrar quem é um atendente que tem uma alta taxa de sucesso e qual atendente que joga um jogo ruim, quais são os atendentes que você precisa de treinamento, ou quem sabe até substituir, como está os seus números, como é que está o seu CRM, que é tão difícil preencher. Pois bem, aí ela escuta a ligação, ela entende as conversas no WhatsApp e ela consegue fazer as marcações automáticas na consulta, colocando todo o histórico ali, sem a sua dor de cabeça de fazer o seu atendente preencher. Não, a IA faz o preenchimento e faz toda a condução dentro do CRM. Estamos lançando essa plataforma agora. E se você quer também ser um usuário do Traction, para que a gente possa implementar essa metodologia, porque não é somente o sistema, ele é uma plataforma de tracionamento para crescer, para realmente colocar sua clínica no eixo do crescimento. Basta você entrar no nosso link da bio no Insta ou no nosso site e lá você vai ter como agendar uma sessão estratégica e te mostramos assim como você pode crescer, como você pode ser um usuário embarcado na plataforma do Tract. Mas falei bastante do Tract e vou falar mais vezes, vai ter muito mais conteúdo aqui sobre o Tract. Mas vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo diz respeito ainda sobre IA. E isso me chamou muita atenção quando eu estava lá no G4, de como eles trouxeram esse assunto. Hoje, quando você contrata um novo colaborador, por mais que você contrate o melhor colaborador, que ele seja um sênior, que você pague caro, você considera que por ele ser um ser humano, que ele erra, tá certo? Se ele erra,
você vai dar feedback e vai considerar que ele vai melhorar, e assim é o processo. Porém, quando a gente fala de implementar IA numa operação, a gente entende que a IA não pode errar de forma nenhuma, em que ela acerta 100% das vezes. E durante o evento do G4, uma coisa que eles trouxeram é sobre como usamos a IA no nosso dia a dia. Quando a gente manda informação e ela não traz aquilo que a gente considera como certo, a gente simplesmente entende que a taxa de erro não é aceitável. Não é possível ter um erro para IA. Porém, quando medido a implementação de IA em operações em que você tinha um processo rodando e depois que você adiciona esse processo, você media antes e você começa a medir agora com a nova IA. Você analisando os dados, você vê que você teve uma taxa de sucesso muito maior. Porém, basta um erro, quando você não mede, você entende que a IA não funciona. E a dica de ouro aqui hoje é, se você quer implementar a IA no seu time de operação, seja para o que for, você precisa medir antes para saber qual é a taxa de sucesso do seu time sem IA. E depois, quando implementado a IA, qual é a sua taxa de sucesso? Para que você não tenha o erro de entender que IA não erra. IA erra. E uma das coisas que foi nos oferecido na palestra foi de use a IA como se fosse um ser humano, uma pessoa. E não estou falando aqui de tratar, fazendo carinho, eu estou falando de entender que ela pode errar, mas meça todo o processo. Dessa forma, você vai entender se ela está sendo mais eficiente ou não. E aí sim, você vai estar no momento melhor. A maioria das empresas que implementam IA, elas não têm essa medição antes e depois. Então, por isso, elas entram nesse cenário de entender que a IA não está certa, porque ela errou uma vez, e eles chamam de alucinação, e essa alucinação foi algo, nossa, que absurdo que ela fez. Mas quando implementa usando um método validando, vira toda a diferença. E a dica para 2026 é implementar a IA na sua operação, e entender sim que ela erra, ela é como se fosse um ser humano, mas ela tem uma alta taxa de sucesso muito maior do que um ser humano. Até porque o ser humano, ele cansa, tem dia de estresse, tem um dia de bad, e a IA nesse ponto ela não tem humor para definir ali se ela tá num dia bom ou num dia ruim. Inclusive você consegue até definir o humor dela, né? Então a dica para 2026 é acelerar muito o uso da IA. E se você quer implementar a IA no seu time de atendimento, no seu time de agendamento, conversa com a gente, que o Traction tá aí para te ajudar muito a virar o jogo. Eu sou o Rafa Caetano, estou encerrando aqui o episódio 005, o primeiro episódio de 2026, querendo muito te ajudar a tracionar o crescimento dessa clínica. Um abraço e até a próxima. É claro, antes de eu encerrar esse episódio, não deixe de se inscrever, enviar esse podcast, esse vídeo, a newsletter, para o seu amigo, dono de clínica ou gestor de clínica, para que ele possa também tracionar o crescimento dessa clínica.